Seja muito bem-vindo ao aulão de matemática para você que vai prestar concursos da VUNESP neste ano de 2024. Eu separei questões recentes para a gente resolver. Antes de mais nada, confira o PDF na descrição, o nosso curso preparatório e inscreva-se também em nosso canal. Vamos começar? Um recipiente com capacidade total para 2,4 litros está com 3/4 dessa capacidade preenchida com álcool. Todo esse álcool será colocado em frascos, de modo que cada frasco fique com 150 ml. O número de frascos necessários será. Muito bem, turma, ele disse que a capacidade total do recipiente é 2,4 litros e ele está com 3/4 preenchido com álcool. Então, primeiramente, como a unidade que ele utilizou em seguida para cada frasco de álcool é o mililitro, vamos passar 2,4 litros para mililitros. Ora, nós sabemos que 1 litro equivale à capacidade de 1000 mililitros. Então, para passar de litro para mililitro, é só a gente fazer aquele valor vezes 1000. 2,4 vezes 1000 dá 2.400. Então, nós temos 3/4 dessa capacidade preenchida com álcool. Calculando 3/4 de em matemática é vezes 2.400, eu posso simplificar o 2.400 por 4. 24 dividido por 4 dá 6, seguido de 2 zeros. Agora, 3 vezes 600, nós temos 1.800 mililitros. É o que está preenchido com álcool. Como cada frasco possui 150 mililitros, então o número de frascos é só a gente pegar 1.800 e dividir por 150, que é a capacidade de cada frasco. Então eu posso cancelar esse zero com esse zero, poderia até simplificar ainda mais, mas vou fazer aqui 180 por 15, é facinho. 1 vezes 15 dá 15 para 18, 3 abaixo o zero, 30 por 15 dá 2. Então nós temos 12. Esse é o número de frascos necessários. 12, alternativa E de exata. Vamos que vamos! Uma pessoa iniciou sua caminhada por uma trilha e, após percorrer 800 metros, percebeu que já havia caminhado 20% do percurso total. Sabendo que, após percorrer mais 2 quilômetros, além dos 800 metros já percorridos, ela parou para descansar. Então, para chegar ao final da trilha, ela terá que percorrer ainda. Show de bola, queridos! Nós temos o seguinte. No início do enunciado, ele disse que a pessoa percorreu 800 metros e caminhou 20% do percurso total. Só com essa informação já conseguimos encontrar o comprimento total do percurso. Ora, se 20% corresponde a 800 metros, então nós temos que 100% do percurso correspondem, a x metros. Então, multiplicando cruzado, nós vamos ter 20x é igual a 100 vezes 800. 800 seguido de 2 zeros. Então, x será, 20 está multiplicando, passa dividindo, 80.000 dividido por 20. Cancelamos esse zero com esse zero. 8.000 dividido por 2, nós temos 4.000. Então, o comprimento total do percurso, 4.000 metros. Ele disse ainda, sabendo que, após percorrer mais 2 quilômetros além dos 800 metros já percorridos, ela parou para descansar. Então, falta para ela chegar ao final da trilha. Quantos metros? Ora, se ela já percorreu 2 km com 800 metros, 2 km nós temos 2.000 metros, cada quilômetro tem 1.000 metros, 2.000 metros com 800, 2.800 metros já percorridos.
Então, pegando 4.000 menos 2.800, aqui nós vamos ter 1.200 metros restantes para ela percorrer. Portanto, a resposta, 1.200 metros, alternativa D, de dedicação. Um agente comunitário de saúde visitou, em 3 dias, 20 residências. Sabendo que no primeiro dia foi visitada uma residência a mais do que no segundo dia e que no terceiro dia foram visitadas 5 residências, o número de residências visitadas no primeiro dia foi. Então, nós temos um problema envolvendo a equação do primeiro grau, pois ele disse que no primeiro dia foi visitada uma residência a mais do que no segundo dia. Então, nós podemos colocar aqui o número de residências do primeiro dia, do segundo e também do terceiro. Então, nós temos que o primeiro dia está em função do segundo dia, né? No segundo dia, nós temos X residências, eu não sei. Então, no primeiro dia, nós temos uma residência a mais, né, do que no segundo dia. Então, se é uma a mais, o segundo dia é X, então mais 1. Ele disse que no terceiro dia foram visitadas 5 residências. Então, aqui já temos direto 5, né? E nós sabemos que o total de residências, nós temos 20. Então, esse total, é só a gente somar as residências dos 3 dias, né, igualar a 20. Então, x mais 1 mais x mais 5, isso deve fechar 20. 2x, né, mais 1 com 5, 6, é igual a 20. O 6 está somando, passa subtraindo. Então, já vamos fazer direto, né? 20 menos 6, nós temos 14. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 14 dividido por 2, nós sabemos que é igual a 7. Então, o x é igual a 7, porém, vamos ao enunciado novamente. Ele quer saber o número de residências visitadas no primeiro dia. Nós temos que o x é 7, então, substituindo, nós temos 7 mais 1, que é igual a 8. Portanto, a nossa resposta, 8 dias, a alternativa correta, D, de dedicação. E aí, tá gostando da correção? Confira também o nosso preparatório completo de matemática da Banca Vunesp. Teoria, mais de 500 questões recentes resolvidas em vídeo, provas e simulados exclusivos. O link para o curso está na descrição do vídeo. Eu aguardo vocês. Um centro de compras tem 3 andares e, do total de restaurantes que possui, 3/4 ficam no terceiro andar. No segundo andar ficam 3 restaurantes e no primeiro andar fica 1/5 do total de restaurantes. Então, o número de restaurantes desse centro que ficam no primeiro andar é. Muito bem, queridos. Então, nós temos o seguinte, um centro de compras tem 3 andares. Então, nós vamos ter o primeiro andar, o segundo andar e também o terceiro andar. Então, em relação ao total, ele vai falar o seguinte, né? Então, em relação a esse total, que eu não sei, que eu vou chamar de x, temos que 3/4 ficam no terceiro andar. Então, no terceiro andar, nós temos 3/4 de x. No segundo andar, nós temos 3 restaurantes. No segundo, temos 3. E no primeiro, nós temos 1/5 do total de restaurantes. Então, é 1/5 de x. Ele quer saber o número de restaurantes que ficam no primeiro andar. Então, ele quer saber quanto é 1/5 de x. Muito bem, como tudo aqui somado, né, fecha o total que é x, eu posso fazer 1/5 de x mais 3 mais 3/4 de x, isso é igual a x. Então, nesse caso, nós deixamos tudo com o mesmo denominador, que nesse caso é o MMC, né? Entre 5 e 4. Então, calculando o MMC entre 5 e 4, começamos por 2, 5 não dá, repete.
4 por 2, 2. Por 2 temos 1. Agora, somente por 5, 1 e 1. Multiplicando tudo, 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Se você soubesse, né, que 5 e 4 são primos entre si, multiplica, né? 5 vezes 4, 20. E agora divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 20 dividido por 5, 4, vezes 1x, 4x, sinal de mais. 20 dividido aqui embaixo do 3, nós temos 1, né? 20 dividido por 1, 20 vezes 3, 60, sinal de mais. 20 dividido por 4, 5, vezes 3x, 15x. Depois nós temos 20 dividido por 1, 20 vezes x, 20x. Então, nós temos 20 dos dois lados, cancela, cancela. E temos o seguinte, 20x mais 15x, 19x, mais 60 é igual a 20x. 19x está somando, passa subtraindo. Então, teremos 20x menos 19x. E aqui ficou sozinho 60, né? 20x menos 19x é igual a 60. Então, x é igual a 60. Muito bem, ele quer saber os que ficam no primeiro andar. No primeiro andar nós temos 1/5 de x, então é 1/5 vezes o x, que é 60. Então nós vamos fazer 1 vezes 60, 60. 60 dividido por 5, nós temos 12. Então a resposta da questão, 12, alternativa, portanto, A, de aprovação. Para esvaziar um reservatório de água, 3 saídas d'água com a mesma vazão e abertas ao mesmo tempo realizam um trabalho em 2 horas e 20 minutos. Utilizando-se apenas 2 dessas saídas d'água, nas mesmas condições, a razão entre o tempo para esvaziar esse reservatório com 2 saídas e o tempo para esvaziar esse reservatório com 3 saídas é. Muito bem, queridos. Então, a gente precisa encontrar ali o tempo para esvaziar esse reservatório com 2 saídas. E depois a gente faz a razão em relação ao tempo para esvaziar esse reservatório com 3 saídas. Com 3 saídas, nós já temos aqui que é 2 horas e 20 minutos, né? Então, o tempo para esvaziar com 3 saídas, nós vamos ter 2 horas e 20 minutos. Eu vou escolher uma mesma unidade para deixar aquele tempo, e nesse caso eu vou passar tudo para minutos. 2 horas, nós vamos ter, cada hora tem 60 minutos, 2 vezes 60, nós vamos ter 120 minutos. 120 mais 20, um total de 140 minutos. Muito bem, então podemos montar aqui uma regra de 3, né? Nós temos que 3 saídas d'água, 3 saídas, nós temos que elas realizam aquele trabalho em 140 minutos. Então, com 2 saídas, né, o tempo para 2 saídas, que é o que nós vamos encontrar agora, nós vamos ter um tempo que eu poderia chamar de T2, vou chamar de x, certo? De x minutos. Ora, se o número de saídas diminuiu, nós temos que, nesse caso, o tempo para esvaziar aquele reservatório, ele irá aumentar, né? Diminuindo as saídas, o tempo para esvaziar, ele aumenta. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Eu mantenho a grandeza onde tem o x e inverto a razão onde não tem o x. No lugar de 3 sobre 2, fica 2 sobre 3. Multiplicando cruzado, temos 2x é igual a 3 vezes 140. Então, x será 3 vezes 140 dividido por 2. E aqui eu vou simplificar. 140 por 2 dá 70. 3 vezes 70 temos 210. Então, nesse caso, né,
o tempo 2, né? O tempo para esvaziar esse reservatório com 2 saídas, nós temos 210 minutos. Então, ele quer a razão entre o tempo para esvaziar esse reservatório com 2 saídas, a razão é a divisão, né? Então, é T2 sobre, e o tempo para esvaziar esse reservatório com 3 saídas. Então, T2 sobre T3. O T2 nós temos 210 e o T3 nós temos 140. Então, fazendo as contas, eu posso cancelar esse zero com esse zero. 21 e 14 dá para a gente dividir tudo ali por 7, concorda comigo? 21 por 7 temos 3 e 14 por 7 temos 2. 3 dividido por 2, podemos escrever ali na forma decimal, vai dar 1,5. Claro, você poderia ter dividido direto 210 por 140, né? Você também encontraria 1,5. Portanto, a resposta é a alternativa correta de dedicação. Uma pessoa participou de 3 reuniões online em determinada semana. A tabela apresenta o tempo de duração das 2 primeiras reuniões. Sabendo que a soma dos tempos de duração dessas 3 reuniões foi igual a 5 horas e 10 minutos, então o tempo de duração da terceira reunião foi igual a... Então, da terceira reunião, nós não sabemos, mas ele disse que o total da duração das 3 reuniões deve fechar 5 horas e 10 minutos. Ora, com as 2 primeiras, nós já temos que o tempo de duração até então, 1 hora e 20 minutos, nós podemos somar com 1 hora e 35 minutos. Então, somando, nós vamos ter, aqui dá 55, 1 hora com 1 hora, 2 horas. Então, nós temos 2 horas e 55 minutos. Então, se a gente pegar o tempo total, que é 5 horas e 10 minutos, e diminuir 2 horas e 55 minutos, nós vamos ter o tempo de duração da terceira reunião. Concorda comigo? Nesse caso aqui, eu sempre diminuo minuto menos minuto, hora menos hora. Como 10 menos 55 não dá, eu vou ter que pegar emprestado. Concorda comigo? Então, nós vamos pegar 1 hora emprestada. Então, ao invés de 5 horas, aqui nós vamos ter 4 horas. 4 horas. E eu peguei 1 hora aqui emprestada e vamos passar para minutos. 1 hora passando para minutos é igual a 60. Pegando 60 mais 10, nós vamos ter, portanto, 70, certo? E agora sim dá para a gente fazer a diferença sem problema nenhum. Então, nós temos 70 menos 55. 5 foi para 60, com 10, 70. Então, nós temos 15. 4 horas menos 2 horas, 2 horas. Então, nós temos que a resposta 2 horas e 15 minutos. Portanto, a alternativa correspondente para a gente, a alternativa B, de boa questão. Um entregador de mercadorias faz suas entregas em determinado comércio a cada 8 dias e em outro comércio a cada 12 dias, independentemente de o dia ser útil ou não. No último dia de 2022, um sábado, o entregador fez suas entregas em ambos os comércios. Logo, em fevereiro de 2023, ele fará suas entregas nestes comércios em um mesmo dia, Simultaneamente, no mesmo dia, ele fará as entregas. Ora, é só a gente calcular inicialmente o MMC entre 8 e 12, se eu quero saber a data futura comum. É só a gente calcular o mínimo múltiplo comum entre 8 e 12. Que é que você faz até de cabeça, né? 8, 16, 24, 32. Do 12, 12, 24, 36. Então, o que aparece nos dois ao mesmo tempo, nós temos 24, né? Professor, se eu não soubesse disso, aí você faz pela fatoração. Dá para a gente dividir por 2, 4,
12 por 2, 6. Por 2, 2. 6 por 2, 3. Agora por 2, 1. 3 não divide, repete. Agora por 3, 1. 3 por 3, 1. Então, multiplicando tudo, nós obtemos o MMC. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Então, temos o MMC. Logo, a cada 24 dias, ele fará suas entregas nestes comércios em um mesmo dia. Então, se nós temos iniciando em um sábado, no último dia de 2022, então no último dia de 2022 seria no dia 31 de dezembro, então caiu em um sábado. Então, se a gente adicionar 24 dias, isso vai cair em um dia lá em janeiro, né? E ele quer, na realidade, em fevereiro. Então, eu tenho que somar mais 24 dias, porque daí cai em fevereiro, né? Então, 24 mais 24, eu já vou colocar aqui de uma vez, porque quer cair em fevereiro, né? Nós vamos ter, então, 48, né? 24 mais 24, 48. Adicionando, portanto, 48 dias, que eu prefiro escrever isso em semanas e dias, você já vai entender o porquê. Então, nós sabemos que 48 dias, uma semana possui 7 dias, né? Então, eu tenho que dividir por 7. Aqui será o quociente em semanas e o resto será em dias. Quantas vezes ali o 7 cabe no 48? Ora, 6 vezes, né? 6 vezes 7, 42. O resto será 6. Então, nós teremos 6 semanas completas, 6 semanas e 6 dias. Como que está em questão ao dia da semana, fica bem simples, né? Passando as 6 semanas, vai cair novamente em um sábado. E do sábado, contando agora sábado, vamos só conferir. Contando então 6 dias a partir do sábado, sábado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias conferindo, então vai parar em uma sexta-feira. O que está em questão apenas, o dia da semana, sexta-feira, alternativa C, de ciência exata. Se ele perguntasse qual seria o dia de fevereiro, eu poderia pensar, como janeiro possui 31 dias, pegando 48 menos os dias de janeiro, nós temos 17 de fevereiro. Tudo bem para vocês? Muito bem, queridos. Alternativa C de ciência exata é a correta. Vamos para a próxima questão. Em uma determinada cidade, há 3 bairros A, B e C que apresentaram grande incidência de casos de dengue. Para combater o surto, um grupo de 23 agentes comunitários de saúde foi dividido entre esses 3 bairros, de modo que o número de agentes designados para cada bairro foi diretamente proporcional ao número de casos registrados em cada um deles. Sabendo que o número de casos de dengue registrados nos bairros A, B e C foi, respectivamente, igual a 36, 54 e 48, então o número de agentes designados para o bairro B superou o número de agentes designados para o bairro A em. Muito bem, turma, então nós temos ali os 3 bairros A, B e C. E ele disse que nós vamos pegar um grupo de 23 agentes comunitários de saúde, dividido entre esses 3 bairros, de modo que o número de agentes foi diretamente proporcional ao número de casos registrados. Então, nós temos A, B e C. Então, o número de agentes em cada bairro ele foi diretamente proporcional ao número de casos. Então, como no bairro A nós temos 36 casos, nós vamos pegar a constante de proporcionalidade K. Então, eu terei 36 vezes a constante K. No bairro B nós temos 54 vezes a constante K. E no bairro C, 48 vezes a constante K. Somando tudo, o total de agentes, ele deve fechar 23,
Então, pegando 36K mais 54K mais 48K, nós temos 23. 36 mais 54, aqui nós vamos ter 6, 60, 90, 90 com 48, 138. 138K é igual a 23, 138 está multiplicando, passa dividindo, né? Então temos que o K é 23 dividido por 138. 23 e 138, vamos ver se o 138 é múltiplo de 23. Se eu fizer 23 vezes terminando em 8, 6 vezes 3 dá 18, né? 12 e 1, 13. Então dá para simplificar tudo por 23, né? Já que o 138 é múltiplo. 23 por 23 dá 1, 138 por 23 dá 6. Então o K ele é igual a 1/6. Para a gente saber qual será o número de agentes designados para cada bairro, é só a gente substituir. Então, 36 vezes K vai ser 36 vezes 1/6. 36 vezes 1, 36, dividido por 6 dá 6. Agora, do bairro B, nós vamos ter 54 vezes K, que é 1/6. 54 dividido por 6, nós vamos ter 9. A gente só precisa do A e do B, né? Porque ele pede para a gente comparar. O número de agentes designados para o bairro B superou de agentes designados para o bairro A em bairro B nós temos 9, bairro A 6, 9 menos 6 nós temos 3. Portanto, nós temos 3 agentes, alternativa C, de ciência exata. Para a organização de um evento, uma ONG contou com a participação de membros da própria ONG e de voluntários, sendo que a razão do número de membros da ONG para o número de voluntários foi 3/4. Então, nós temos aqui, inicialmente, uma questão envolvendo razão. Ele disse que a razão do número de membros da ONG. Então, os membros da ONG para o número de voluntários. Nós temos também os voluntários. Nós temos que essa razão foi de 3/4. Então, eu posso dizer que os membros, nós temos 3 vezes a constante de proporcionalidade e voluntários 4 vezes a constante. Lembrando que a razão de membros para voluntários, né, nós vamos ter 3K sobre 4K, razão é divisão. Cancelando, eu tenho 3/4, como está dito no enunciado. Seguindo, queridos, nós temos o seguinte. Dos membros da ONG que participaram da organização do evento, havia um homem para cada 2 mulheres. Então, havia dos membros, nós temos um homem para cada 2 mulheres. 2 mulheres. Então, ele disse que o número de mulheres da ONG que participaram do evento foi igual a 12. Então, as mulheres que participaram do evento, nós vamos ter 12 mulheres. Então, o número de homens, ele quer saber, lembrando o número de voluntários que participaram. Descobrindo a constante proporcionalidade, nós vamos descobrir quantos voluntários, né? Então, o número de homens membros, nós vamos ter, se a razão é de um homem para 2 mulheres, né? Se eu tenho no total 12 mulheres, então de 2 para chegar em 1 é só dividir por 2. 12 dividido por 2, nós vamos ter 6 homens. Se você preferir, pode fazer uma regra de 3. Vai ficar assim, x homens, né? X homens. Multiplicando cruzado, já que aumentando o número de homens aumenta o número de mulheres, obviamente. Temos 2x igual a 12. 2 está multiplicando, ele passa dividindo. 12 dividido por 2, nós temos 6. Então, temos 6 homens. Então, ao total de membros, né, no total, nós vamos ter 6 homens mais as 12 mulheres. 6 homens com as 12 mulheres, nós temos no total 18 pessoas.
Então, se eu sei que os membros, o número de membros é 18, então 3K é igual a 18, concorda comigo? 3 está multiplicando, ele passa dividindo 18. 18 dividido por 3, nós temos 6. Então, o K é igual a 6. Então, ele quer saber o número de voluntários. Ficou fácil, né? Então, o número de voluntários é 4 vezes K. 4 vezes a constante, que é 6, né? Substituindo. 4 vezes 6, nós temos 24. Portanto, queridos, a resposta da questão, a alternativa C, de ciência exata. Vamos seguir. Confira também o nosso preparatório de matemática e raciocínio lógico para concursos da Banca Vunesp. Curso completo para você gabaritar a prova do seu próximo concurso. O link está na descrição do vídeo. Em uma empresa trabalhavam 241 homens e 284 mulheres, até que, em um novo processo seletivo, foram contratados mais 50 funcionários entre homens e mulheres. Se após essa contratação, a razão entre o número de homens e o número de mulheres passou a ser de 11/12, o número de funcionários homens contratados por esse processo seletivo foi. Muito bem, turma. Então, é uma questão envolvendo razão. Ele disse que a razão após a contratação ela passou a ser de 11/12. Então, já vamos escrever isso aqui. Após a contratação, nós temos o seguinte. Então, esse novo número de homens e esse novo número de mulheres, não há um problema envolvendo razão, vamos utilizar a constante de proporcionalidade K. Como é 11/12, né, turma? Eu posso usar homens 11 vezes a constante de proporcionalidade, mulheres 12 vezes a nossa constante de proporcionalidade que eu chamei de K. Então, a razão sendo 11K sobre 12K, homens e mulheres, né, nessa ordem, nós vamos ter aqui, né, cancela aquele K com o K, e temos a razão do enunciado, por isso que funciona utilizar a constante, beleza? E aqui fica fácil também da gente calcular o total após a contratação, já que antes a gente tinha 241 homens com 284 mulheres, só aqui nós vamos ter quanto? 5, 12, vai 1, 3, 5, 525 funcionários. Agora nós temos mais 50 funcionários que entraram, né? Então, eu tenho que adicionar agora 50. Então, vamos ter 575 funcionários. Então, esse é o nosso novo total. Então, após a contratação, temos um total de 575 funcionários. E agora fica fácil da gente resolver. Nós podemos colocar tudo em uma equação. Se o total é 575, somando 11K, que é os homens, com 12K, que as mulheres, temos 575, que é o total. Então, 11K mais 12K, isso é igual a 575. E aqui nós vamos encontrar o K. 11K mais 12K é 23. 23K é igual a 575. 23 está multiplicando, passou dividindo. 575 dividido por 23, nós temos que isso é igual a 25. Então, a constante de proporcionalidade é 25. Agora, nós queremos saber o seguinte, né? O número de funcionários homens contratados por esse processo. Então, após a contratação, quantos homens nós vamos ter ao total? Depois a gente compara com o número antigo de funcionários homens, né? Então, nós temos homens 11 vezes K. Então, fazendo 11 vezes 25, nós vamos ter 275 homens. E isso após a contratação, né? Se antes a gente tinha 241, agora é só a gente pegar 275 e retirar 241 para descobrir
quantos homens foram contratados? E aqui vai dar 4, 3, 34 homens, portanto. Resposta alternativa B, de boa questão. Uma pessoa comprou algumas caixas dos medicamentos A, B e C. A tabela mostra algumas informações sobre o número de caixas compradas de cada medicamento e o respectivo valor unitário da caixa. O valor total dessa compra foi dividido em 4 parcelas iguais de R$ 130 cada uma. O valor de uma caixa do medicamento C era... Muito bem, turma, nós temos o valor total da compra. Nós temos 4 parcelas de R$ 130 cada uma. Então, você concorda comigo que o total da compra ele deve ser igual a 4 vezes 130. Então, multiplicando 4 vezes 100, 400. 4 vezes 30, nós temos 120. 400 com 120, R$ 520. E nós temos o seguinte, do medicamento A ele comprou 2 caixas, cada uma R$ 86,50. Multiplicando 2 vezes 86,50, nós vamos ter 2 vezes 80, nós temos 160. 2 vezes 6,50 dá 13. 160 com 13, nós temos 173. Medicamento B, 4 caixas de 38 cada uma. 4 vezes 30, nós temos 120. 4 vezes 8, 32. 120 com 32, 152. Do medicamento C, que é o que ele quer saber, o valor de uma caixa do medicamento C, né, que nós vamos chamar de X. Então, nós vamos ter 3 caixas que ele comprou vezes X, 3x. Então, o nosso total, nós vamos ter que somar, portanto, 173 com 152, com 3x, que é o que ele gastou com os medicamentos A, B e C. Então, nós temos aqui o seguinte, 173 mais 152, mais 3x, 3x nós deixamos quieto. 173 mais 152, 2 com 3, 5, 7 com 5, 12, vai 1, 1, 2, 3, 325. Como esse é o total da compra, Então agora é só a gente igualar 3x mais 325 a 520. Concorda comigo? Então, resolvendo a equação do primeiro grau, que é o assunto da questão, nós vamos ter. Passamos agora aquele 325 por outro lado, nós temos 520 menos 325. Então, fazendo as contas, 520 menos 325. Aqui não dá, pegamos emprestado. 10 menos 5, 5. Pegamos emprestado. 11 menos 2, nós vamos ter 9. 4 menos 3, nós temos 1. 195. Então, 3 está multiplicando, ele passa dividindo, 195 agora dividido por 3, nós vamos ter, então vamos fazer aqui, 195 por 3, nós temos 6 vezes 3 dá 18, o resto é 1, abaixo 5, abaixo divida, 15 por 3, 5. Então, o valor do x é 65. Resposta da questão, Só conferindo, ele quer o valor de uma caixa do medicamento C, que é o X, que é 65, conferindo. Então, R$ 65 é a resposta alternativa A de aprovação. Uma pesquisa foi realizada com um determinado número de residências para saber o consumo mensal de água em cada uma delas. Foi constatado que 3/5 delas consumiam mais de 10 metros cúbicos de água por mês. Então, vamos anotar isso, Nós temos o seguinte, o número de residências nós não sabemos qual foi, Então, esse número de residências nós vamos chamar de X. Em seguida, ele disse que foi constatado que 3/5 delas consumiam mais de 10 metros cúbicos de água por mês. Então, nós temos mais de 10 metros cúbicos. Nós temos 3/5 delas, Então, 3/5 do número de residências, que é x, 3/5 vezes x, 3/5x.
E as 80 residências restantes consumiam mensalmente 10 metros cúbicos ou menos. Então, nós temos 10 metros cúbicos ou menos. Ele disse que as 80 residências restantes, se eu tenho 3/5 do total, para fechar, então, 3/5 com 2/5, eu tenho um inteiro, né? Então, nós temos que o que sobra é 5 menos 3, que é 2/5 do total x. Então, esse 2/5 de x, isso corresponde às 80 residências restantes, né? Então, eu posso igualar isso de cara a 80. Daí, nós vamos descobrir o valor de x, certo? Vamos ver o que ele quer, vamos ler todo o enunciado. Entre as residências que consumiam mais de 10 metros cúbicos de água por mês, 5/8 consumiam acima de 20 metros cúbicos. Então, ele quer saber justamente isso, né? O número de residências pesquisadas que tinham consumo mensal de água acima de 20 metros cúbicos. Então, ao final, nós temos que calcular, né, 3/5 de x e esse resultado nós temos que calcular 5/8 dele. Muito bem, quanto é o valor de x, né? Então, nós temos o seguinte, multiplicando cruzado, aqui nós vamos ter 2x é igual a 5 vezes 80, que dá 400, o x é igual, 2 está multiplicando, passa dividindo 400, 400 dividido por 2 é igual a 200. Então, x é igual a 200. Então, nós temos aqui 3/5 de x, isso será igual a, como x é igual a 200, né? Nós vamos ter 3 vezes 200 dá 600, então nós ficamos com 600 dividido por 5. 60 por 5 dá 12, com 0, 120. Então, mais de 10 metros cúbicos, nós temos 120. Ele disse que, entre as residências que consumiam mais de 10 metros cúbicos de água por mês, 5/8 consumiam acima de 20 metros cúbicos. Então, acima de 20 metros cúbicos, nós vamos ter 5/8 de 120, que é o que consome mais de 10 metros cúbicos, né? Então, 5/8 de 120, 5 vezes 120 dá 600, dividido por 8. Então, vamos calcular aqui 600 dividido por 8. 7 vezes 8 vai dar 56, o resto 4, abaixo o 0, abaixo o divida, 40 por 8, 5. Então, nós temos aqui, né, 75. Esse é o número de residências, né, com consumo mensal acima de 20 metros cúbicos, que é o que ele quer saber. Então, nós temos aqui 75, portanto, a alternativa correta, a alternativa E de exata. Vamos que vamos. Em uma reunião, 40% do número total de pessoas presentes tem 40 anos ou mais. Das pessoas com menos de 40 anos, 25% têm 20 anos e as outras 18 pessoas têm idades acima de 20 anos e abaixo de 40 anos. O número de pessoas nessa reunião com 20 anos é. Muito bem, meus queridos, nós não sabemos qual é o número total de pessoas presentes na reunião, então esse total de pessoas nós vamos chamar de x. Então ele disse que das pessoas presentes nós temos 40 anos ou mais, 40% do total. Então vamos anotar isso aqui, 40 anos ou mais, nós temos 40% do total x, 40% vezes x. Das pessoas com menos de 40 anos, então menos de 40 anos, se 40% do total tem 40 anos ou mais, menos de 40 anos é o complemento, né? Quanto falta para fechar 100% se eu já tenho 40%? Ora, 60% do total x. Então, nós temos o seguinte, das pessoas com menos de 40 anos, 25% tem 20 anos. Então, nós temos aqui ainda
uma divisão daquele 60% de x. Então, que tem 20 anos, nós temos também pessoas acima de 20 anos e abaixo de 40 anos, né? Então, acima de 20 anos e abaixo de 40, certo? Então, 20 anos, 25% das 60% de x, né, das pessoas que têm menos de 40 anos. Então, nós vamos ter 20 anos, 25% então, vezes 60% de x. E acima de 20 anos e abaixo de 40, nós temos 18 pessoas. Então, se eu tenho 25%, para fechar 100%, nós vamos ter 75% daquelas pessoas que têm menos de 40 anos, né? Então, eu vou ter aqui 75% de 60% de x, e esse número ele é igual, é daqui que nós vamos partir, esse número é igual a 18 pessoas, né? As que têm idades acima de 20 anos e abaixo de 40 anos, como vimos. Então, é só igualar isso aqui a 18 que nós vamos descobrir o valor de x. Ele quer saber, lembrando, o número de pessoas nessa reunião com 20 anos. Então, ele quer saber quanto é, né? 25% de 60% de x. Muito bem, inicialmente vamos encontrar o valor de x pela nossa equação. 75% podemos escrever na forma decimal, que é 0,75, dia vezes 60% na forma decimal é 0,6, x igual a 18. Então, fazendo aqui, nós temos 0,75 vezes 0,6, 6 vezes 5, 30, vai 3, 6 vezes 7, 42, com 3, 45. Nós temos aqui 1, 2, 3 casas, 1, 2, 3 casas, 0,450 ou 0,45, né, dá a mesma. X igual a 18. Então, x será 18 dividido por 0,45. Então, fazendo as contas, 18 por 0,45, divisão com vírgula igual às casas, elimina a vírgula. Quantas vezes aqui 18 é menor? Pegamos o 180, 45 cabe no 180, 2 vezes 45 dá 90, então 4 vezes 45 vai dar 180. Resto zero, abaixamos o zero, colocamos do outro lado. Então, o x é igual a 40. Se o x é igual a 40, turma, vamos substituir aqui, né? Nós temos... Então, ao final, nós temos 25%. 25% é 0,25 vezes 60%, que é 0,6. Isso vezes o x, que nós já sabemos que é igual a 40, né? Então, vezes 40. Então, nós vamos ter o seguinte, 0,25 vezes 6, vezes 0,6, 6 vezes 5, 30, vai 3, 6 vezes 2, 12, com 3, 15. Nós temos aqui 1, 2, 3 casas, né? 1, 2, 3 casas, 0,150 ou 0,15. Então, deu 0,15 agora vezes 40. Então, 0,15 vezes 40, fazendo as contas, né, nós temos o seguinte. 0,15 vezes 40, baixamos o 0, 4 vezes 5, 20, vai 2, 4 vezes 1, 4, com 2, 6. Então, nós temos 1, 2 casas, 1, 2 casas. Então, 0,15 vezes 40 deu 6, né? 6,00 ou 6, simplesmente. Então, portanto, né, o número de pessoas com 20 anos naquela reunião, 6 pessoas, alternativo, portanto, A, de aprovação. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento Conab, a produção de arroz irrigado na região sudeste, na safra 2021-2022, foi de 36,3 mil toneladas, uma diminuição de 14% em relação à produção do mesmo produto
na safra 2020 e 2021. Essa diminuição corresponde a um valor compreendido entre. Muito bem, turma, podemos resolver essa questão de porcentagem com regra de 3. Então, nós temos que a produção de arroz na safra 2021-2022 foi de 36,3 mil toneladas. Isso já tem uma diminuição de 14% em relação à produção na safra anterior, 2020 e 2021. Então, na safra anterior, eu posso chamar de X, né? A produção será X mil toneladas. Como essa é a nossa referência, representa para a gente 100%. Então, 36,3 já tem uma diminuição de 14%. Então, pegando 100% menos 14%, nós vamos ter 86%, né? Então, agora é só a gente resolver a regra de 3, multiplicando cruzado. Temos 86x é igual a 100, que multiplica 36,3. Então, x será 100 vezes 36,3. Só a gente andar com a vírgula duas casas. Então, temos 3.630. 86 está multiplicando, ele passa dividindo. 3.630 dividido por 86, nós vamos encontrar 42,2 aproximadamente. Muito bem, então a gente já descobriu que a produção anterior é 42,2 e ele disse: essa diminuição corresponde a um valor compreendido entre. Então, de quanto foi a diminuição ao final, né? Ele quer o valor da diminuição. Se o valor original é 42,2 e nós temos que o valor já com desconto é 36,3, nós vamos ter um desconto de 5,9 mil toneladas. Então, nós temos que essa diminuição corresponde a um valor compreendido entre 5,9 está entre 5,86, né? 5,86 mil toneladas de arroz, alternativa, portanto, B, de boa questão. E aí, tá gostando da correção? Confira também o nosso preparatório completo de matemática da Banca Vunesp. Teoria, mais de 500 questões recentes resolvidas em vídeo, provas e simulados exclusivos. O link para o curso está na descrição do vídeo. Eu aguardo vocês. De acordo com dados publicados no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, com relação às ocorrências de porte de entorpecentes no Estado em 2022, pode-se concluir que, adicionadas às ocorrências atendidas nos meses de setembro e de outubro, tem-se como total 2.264 ocorrências e subtraídas às ocorrências atendidas no mês de setembro das atendidas no mês de outubro, tem-se 50 ocorrências. Sabendo-se que, para a mesma natureza de ocorrência, em agosto de 2022 foram atendidas 96 ocorrências a mais que as atendidas no mês de setembro desse mesmo ano, pode-se afirmar corretamente que o número de ocorrências de porte de entorpecentes atendidas em agosto de 2022 foi igual a. Muito bem, turma. Aparentemente é uma questão envolvendo o sistema de equações, certo? O que nós temos, então? Ele disse que, adicionadas as ocorrências atendidas nos meses de setembro e de outubro, então, de setembro, nós podemos chamar esse número de ocorrências de X, né? É o clássico. O número de ocorrências de outubro, nós vamos chamar de Y. Então, ele disse que, adicionadas às ocorrências de setembro e de outubro, tem-se o total de 2.264 ocorrências. Então, se eu somar o X mais o Y, nós temos, então, 2.264. Ele disse, e, subtraídas as ocorrências atendidas no mês de setembro das atendidas no mês de outubro, então eu vou pegar as ocorrências de outubro e retirar, né, e subtrair as ocorrências
atendidas em setembro. Então, nesse caso, eu vou pegar outubro menos, descontar as de setembro. Então, é y menos x. Cuidado por você acabar analisando aqui e colocar o contrário, né? Lembrando, subtraídas as ocorrências atendidas no mês de setembro das atendidas no mês de outubro. Então, eu pego as de outubro e subtraio as de setembro. Concorda comigo? E isso resulta em 50. Muito bem, turma. Aqui a gente já consegue descobrir quanto é o x e o y. Em seguida, a gente vai lá e analisa em relação às ocorrências de agosto, que é o que ele quer a partir do enunciado, certo? Aqui fica bem fácil da gente resolver agora o nosso sistema de equações por adição, né? Porque se eu somar o x aqui menos x, cancela. Então, resolvendo pela adição, pelo método da adição temos x, eu posso somar ali com aquele menos x, né? A gente soma os termos semelhantes, cancela, y mais y dá 2y, que é igual. Somando 2.264 mais 50, nós temos 2.314. Então, y é 2.314 dividido por 2. Metade de 2.314, nós vamos ter 1.157. Então, eu já descobri aqui que em outubro nós temos 1.157. Então, agora em setembro, como x mais y dá 2.264, né? Então, o x aqui será 2.264 menos o valor de y, que é 1.157. Portanto, o nosso x será 1.107. Então, nós descobrimos quanto é em setembro, né? Nós temos 1.107. E agora, o que nós temos ali em seguida? Em agosto, nós temos o seguinte: foram atendidas 96 a mais que as atendidas no mês de setembro. Então, em agosto, muito simples, é só a gente pegar as de setembro, que é 1.107, né? 1.107. E nós vamos adicionar 96. Então, nós vamos ter 1.203. 1.203 ocorrências atendidas em agosto. Alternativa, portanto, letra E de exata. Com base em informações apresentadas no site do IBGE sobre o município de São José do Rio Preto, foi elaborado o seguinte gráfico apresentando o número de matrículas no ensino médio no período de 2017 a 2020. Diante dessas informações, é correto afirmar que o número médio de matrículas no ensino médio no município de São José do Rio Preto, no período de 2017 a 2020, foi de... Ele quer o número médio de matrículas no período considerado. Então, ele quer a média aritmética. Concorda comigo? Então, a média nós vamos fazer a soma das medidas dividido pelo número de medidas. Então, nós vamos somar todo mundo aqui. Então, essa soma, turma, eu já fiz aqui, o total deu 61.008. Tudo bem? Se você somar todo mundo, vai dar isso. Perfeito? E nesse caso, quantas medidas nós temos? Nós temos 1, 2, 3, 4 medidas. Então, eu divido pelo número de medidas, que é 4. Então, agora, 61.008 dividido por 4, nós vamos encontrar 15.252. Questão bem tranquila aí, envolvendo média aritmética simples. Alternativo, portanto, letra A de aprovação. A tabela a seguir apresenta o número de municípios em 4 das 5 grandes regiões brasileiras em 2020, sendo omitido apenas o número de municípios da grande região Centro-Oeste. Sabendo que a média aritmética simples do número de municípios das 5 grandes regiões brasileiras naquele ano era igual a 1.114, pode-se afirmar corretamente que, em 2020,
a diferença entre os números de municípios das grandes regiões Centro-Oeste e Norte era igual a. Muito bem, turma. Nós não temos ali, né? Ele falou que foi omitido apenas o número de municípios da grande região Centro-Oeste. Então, o número de municípios da grande região Centro-Oeste não temos, e eu posso chamar esse número de x. Questão envolvendo média aritmética, ele disse que a média aritmética do número de municípios das 5 grandes regiões brasileiras era igual a 1.114. Então, se eu somar da região norte, que é 450, da região nordeste, que nós temos 1.794, mais sudeste 1.668, mais sul 1.191, mais centro-oeste, que nós temos x. Isso nós vamos ter que dividir a média, a soma das medidas, dividido pelo número de medidas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 medidas. Então, nós temos que dividir por 5. E essa média, né? Então, portanto, nessa divisão, nós vamos encontrar 1.114. Muito bem. Nós já temos até o total para facilitar. O autor da questão já colocou ali que é 5.103, né? Tá, a soma dos 4. Então, aqui nós vamos ter 5.103. Então, x mais 5.103 é igual, eu já posso multiplicar cruzado, né? A 5 vezes 1.114. Então, vezes 5. Aqui nós vamos ter 70, 55, 5.570, né? 5.570. Então, continuando, o nosso x será 5.570 menos 5.103. Então, diminuindo, nós vamos ter o seguinte: 5.570 menos 5.103, nós temos 467. Então, ele quer os números de municípios das grandes regiões. Ah, tá, a diferença, né? Cuidado, então, vamos diminuir a diferença entre os números de municípios das grandes regiões Centro-Oeste. Centro-Oeste nós temos 467, menos da região Norte nós temos aqui 450. Então, menos 450, nós vamos obter 17. Então, resposta 17, portanto, a alternativa correta A, de aprovação. André, Beatriz e Carlos fizeram 4 provas no primeiro semestre do ano. As médias aritméticas das notas das 3 primeiras provas, M3, que fizeram, e as notas da quarta prova, P4, estão registradas na tabela. Ordenando as médias aritméticas das 4 provas que essas pessoas fizeram, da menor para a maior, tem-se. Muito bem, a questão envolvendo média aritmética, vamos relembrar. Nós sabemos que a média que eu indico com x e uma barra é igual à soma das medidas dividido pelo número de medidas. Então, nesse caso, nós temos o seguinte. Então, eles fizeram 4 provas. Então, para calcular a média, nós temos que somar as 4 provas e dividir pelo número de medidas. Como são 4 provas, nós vamos ter que dividir por 4, né? Muito bem, queridos. Para a gente fazer a ordenação das médias de cada pessoa, então vamos lá. Vamos fazer o cálculo. Então, inicialmente, para André, a média de André, que eu vou chamar de A como uma barra, nós vamos fazer a soma das medidas, dividir pelo número de medidas. Em todos os casos, são 4 notas que eu vou somar, né? Então, nós vamos dividir por 4. Então, nós temos para André, depois nós temos Beatriz, e que eu vou indicar com B e uma barra,
E nós vamos ter também Carlos. Vou indicar com C e uma barra. Então é o seguinte, queridos. Então, fazendo a soma das medidas para o André, como a média de 3 provas nós temos 7, ora, se a média aqui é 7, substituindo nós temos 7 é igual à soma das 3 notas, né? Porque são 3 provas, né? Então 3 notas. Então, multiplicando cruzado, essa soma resultará em 3 vezes 7, que é 21. Então, a média das 3 provas é 7, mas eu preciso da soma das medidas, né? Dividido pelo número de medidas. Então, contando das 3 provas 3 vezes 7, eu tenho uma soma de 21. Agora só falta a nota da quarta e última prova, que nós temos ali direto, que é 9, né? Nós temos que somar 9. Muito bem, então, fazendo as contas, nós temos 21 mais 9, temos 30. 30 dividido por 4, nós temos metade de 30, 15, metade de 15, 7,5. Então, 7,5. Então, acho que você já entendeu, né? Para a Beatriz, nós temos 8,3, a média das 3 provas. Então, multiplicando cruzado, nós vamos ter a soma das notas daquelas 3 provas, né? Então, fazendo 8,3 vezes 3, nós temos 9, 3 vezes 8, 24, uma casa, 24,9. Então, nós temos 24,9, isso mais a quarta prova, temos 5,5. 24,9 mais 5,5, nós temos 30,4. Dividido por 4, nós vamos encontrar 7,6. Para Carlos, agora nós temos o seguinte. Nós temos a média das 3 provas 6,5. Então, nós teremos aqui uma soma total de notas, né? 6,5 vezes 3, 15 vai 1, 18, 19, uma casa decimal, 19,5. Isso mais da quarta prova temos 9,5. Somando tudo, nós temos meio com meio, vai para 20, com 9, 29. Então, 29 dividido por 4, nós vamos encontrar 7,25. Então, nós vamos ter o seguinte, ordenando as médias da menor para a maior. Quem é a menor? A menor é a de Carlos, né? Carlos. Depois, a intermediária, nós temos aqui André, que é 7,5. Carlos, André. E por último, nós temos da Beatriz e Beatriz. Carlos, André e Beatriz, alternativa, portanto, D, de dedicação. O número de RG é constituído de 9 dígitos, sendo o último dígito o dígito verificador. Se apresentarmos um número de RG por A, B, C, D, E, F, G, H, X, o DVX é calculado da seguinte maneira. Calcula-se que esse Q é igual a 9A mais 8B mais 7C até chegarmos ali em 2H. Divide-se Q por 11 e seja P o resto da divisão. P é um número natural entre 0 e 10. Se P é igual a 10, então utiliza-se a letra X como DV. Se P é menor que 10, então X é igual a P. O DV para 987654332-X é. Muito bem, queridos. Inicialmente, nós devemos calcular qual que é aquele valor do Q. Então, o Q, ele disse que é 9 vezes A. Quem é a posição do A? Então, da esquerda para a direita, nós temos que o A ele vale 9, certo? Então, o primeiro aqui é o 9. Então, 9 vezes o A, 9 vezes 9. Mais, depois nós vamos ter 8 vezes o B, que é 8. Coincide, né? Sempre o mesmo número, 8 vezes 8, depois mais 7 vezes C, o C é 7 também, mais 6 vezes o D, que é 6, mais 5 vezes o E, que é 5, 4 vezes
o F. 4 vezes o F, que é 4, mais 3 vezes o G, que é 3, e 2 vezes o H, que é 2. Então, vamos calcular quanto é o valor do Q. Aqui fica bem fácil na multiplicação. 9 vezes 9, 81. 8 vezes 8, 64. 7 vezes 7, 49. 6 vezes 6, 36. 5 vezes 5, 25. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Não se esqueça que aqui a gente deve multiplicar primeiro e depois que a gente soma, né? Muito bem, agora adicionando todo mundo, nós vamos ter 284. Então, ele disse que esse valor é o valor de Q, certo? A gente calculou então o valor de Q e ele disse que divide-se Q por 11. Então, agora nós vamos pegar 284 e vamos dividir isso por 11. E nós vamos encontrar um valor P, que será o resto da divisão. Então, vamos fazer a divisão e descobrir quem é esse valor de P. Muito bem, nós temos o seguinte: quantas vezes o 11 cabe aqui no 28? 2 vezes, né? 2 vezes 11, 22. O resto é 6. Abaixamos o 4. Abaixou, divida. 5 vezes 11 dá 55. O resto será igual a 9. Né? Se P é o resto da divisão, então nós temos que o resto é igual a 9. Descobrimos que o P é igual a 9. Ele disse se P é igual a 10, então utiliza-se a letra X como dever. Não pode ser X, né, porque não encontramos 10 como resto. Se o P é menor que 10, então o X é igual a P. Então, o nosso X será igual ao P, que é 9. O X será igual a 9, alternativo, portanto, E de exata. Show de bola? Espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima. Um objeto feito em madeira maciça tem um formato de prisma reto com base no formato de losango, cujas diagonais medem 5 cm e 6 cm. Se o volume de madeira contido nesse objeto é de 450 cm3, então sua altura, comparada à medida da maior diagonal da sua base, é maior em... Muito bem, vamos pensar um pouco. Inicialmente, ele disse que nós temos um prisma reto com base no formato de losango. Ele deu as diagonais daquele losango e falou que o volume daquele prisma é 450 cm3. Então, nós vamos precisar calcular a altura para comparar com a maior diagonal, que é 6 centímetros. Lembre-se, turma, que o volume de qualquer prisma é a área da base daquele prisma vezes a altura, né? Então, o volume, nesse caso, ele é de 450 centímetros cúbicos. Então, a área da base vezes a altura tem que resultar em 450. Como nós temos na base um losango, lembre-se que a área do losango é diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Então, na nossa base, nós temos diagonal maior vezes a menor. Então, temos 6 vezes 5, isso dividido por 2, vezes a altura, tem que resultar em 450. Aqui nós temos 6 vezes 5, 30. Então, 30 dividido por 2, 15, né? 15H é igual a 450. O H será 450 dividido por 15. E isso é igual a 30. Então, a medida da altura é 30 centímetros. E agora nós vamos fazer o seguinte, né? Ele quer saber, então, sua altura comparada à medida da maior diagonal é maior em... Se a altura é 30 centímetros e a medida da diagonal maior é 6, então nós temos 30 menos 6, que é igual a 24.
Então, é maior em 24 centímetros, portanto, a alternativa correta E de exata. Um terreno no formato retangular tem perímetro de 82 metros, com comprimento excedendo a largura em 1 metro. O proprietário pretende dividir esse terreno em duas partes de mesma área, utilizando-se uma das diagonais desse terreno. Essa divisória, a diagonal, terá a medida de... Muito bem, queridos, vamos lá. Ele disse que o terreno tem um formato retangular e tem o perímetro de 82 metros, com comprimento excedendo a largura em 1 metro. Muito bem, então vamos lá, vamos fazer aqui a representação do nosso terreno retangular. Nós temos o seguinte, ele disse que o comprimento excede a largura em 1 metro. Então, se a largura é x, então nós temos que o comprimento só pode ser x mais 1. Então vamos lá, se o perímetro é 82, né, turma? Lembre-se que o perímetro é a soma de todos os lados. Então vamos colocar aqui em cima também x mais 1 e aqui à esquerda x. Então o perímetro é a soma de todos os lados, que é 82. Somando todo mundo, nós temos 1, 2, 3, 4x. 4x mais 1 mais 1, nós temos 2. Então, nós vamos ter 4x mais 2, não é isso? 4x mais 2, que é igual a 82. 2 está somando, passou subtraindo, 82 menos 2, temos 80. 4 está multiplicando, passou dividindo. 80 dividido por 4, nós temos 20. Então, agora a gente consegue descobrir quais são as medidas, né? No comprimento, nós vamos ter 20 mais 1, que é 21. 21 metros no comprimento. E lá na largura, nós vamos ter 20 metros. Então, para saber qual é a medida da diagonal, então nós vamos colocar aqui a diagonal em vermelho. Então, a medida da diagonal, que seria a repartição dita no enunciado, nós temos o seguinte, essa diagonal posso chamar de D, e aqui nós vamos ter um triângulo retângulo, né? Então nós sabemos que a medida da hipotenusa ao quadrado, que é D ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos nós temos 21 e 20, né? Então, D ao quadrado é igual a 21 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Muito bem, queridos. 21 ao quadrado, nós temos 441, certo? 20 ao quadrado é 400. 441 mais 400, nós vamos ter 841. Então, a diagonal será a raiz quadrada de 841. Agora, a gente pode testar pelas alternativas. Já temos qual será a medida da diagonal de cá, é só isso mesmo, né? 30 elevado ao quadrado é 900. Então, não pode ser, tem que ser um número menor que 30. O único menor que 30 ali nós temos o 29, né? E, de fato, fazendo 29 vezes 29, nós vamos ter 841. Então, a raiz quadrada de 841 é 29, pois 29 ao quadrado é 841. Portanto, queridos, a resposta 29 metros, alternativa C, de ciência exata. Um polígono de 6 lados e área 54 centímetros quadrados foi dividido em 3 regiões retangulares R1, R2 e R3, conforme mostra a figura a seguir. Nós temos que o polígono em questão ele foi dividido em 3 regiões retangulares, R1, R2 e R3. Então, se eu somar as 3 áreas, né, de R1, R2 e R3, nós temos que isso fecha 54 centímetros quadrados. Vou colocar apenas 54. Muito bem, ele disse que a área da região R1 excede a área da região R3 em 6 centímetros quadrados. Então, R1
é a área de R3 mais 6. Ele quer saber o perímetro de R1. O perímetro é a soma das medidas de todos os lados, né? Então, nesse caso do retângulo R1, eu vou chamar esse lado aqui de x. Então, aqui também será x, né? E se esse lado aqui debaixo da base é y, lá em cima é congruente, também será y. Então, ao final, vamos descobrir quanto é o valor de x e de y. Lembrando, né, que GR1 é a multiplicação dos dois lados, que é a área. Perímetro é a soma das medidas de todos os lados. A área de um retângulo, lembre-se, é só a gente multiplicar os dois lados. Então, muito bem, turma. Vamos pensar um pouco. Nós sabemos que a área de R2 é 12, né? Se R2 é igual a 12, eu posso passar subtraindo aqui, né? 54 menos 12, nós vamos ter 42. Então, se eu somar R1 mais R3, 12 está somando, passa aqui subtraindo, né? 54 menos 12, nós temos 42. Como nós temos que R1 é igual a R3 mais 6, eu posso substituir, né? E deixar tudo em função de R3. Como R1 é R3 mais 6, substituindo no lugar de R1, R3 mais 6, copiamos o resto, né? Mais R3 igual a 42. Então aqui nós temos 2 vezes R3, que é igual a 6 está somando, passa subtraindo. 42 menos 6 é 36. Então, R3, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, fazendo, né, turma, 36 dividido por 2, nós temos 18. Como R3 é igual a 18, substituindo, nós temos que o R1 é 18 mais 6, que é igual a 24. Então, a área de R1 é 24 centímetros quadrados. Ora, quem é R1 em relação a x e y? Como R1 é a área, para achar a área do retângulo, multiplicamos base vezes altura, né? Então, y vezes x ou xy, isso resulta em 24. E nós temos também o seguinte: se tudo aqui fecha 9, essa medida aqui, se eu já tenho y, né, essa medida só pode ser 9 menos aquele y. Então, 9 menos y. Essa outra medida que nós temos aqui em relação a R2, a medida da altura, nós temos x, né? São dois lados congruentes, aqui também será x. Então, como fecha 12, multiplicando x vezes 9 menos y, base vezes altura, né? Nós temos que isso resulta em 12. Novamente, temos outro sistema de equações, né? E daí nós vamos encontrar o valor de x e de y a partir desse sistema. Então, fazendo a distributiva aqui, turma, nós vamos ter o seguinte: 9x vezes menos y é menos xy, é igual a 12. Como xy é 24, né, eu posso trocar aqui por 24. Então, 9x menos 24 é igual a 12. Então, 9x, 24 está subtraindo, vai passar somando 12, né? 12 mais 24, 36. Então, o x será 9 está multiplicando, passa dividindo. 36 dividido por 9, nós temos 4. Então, o x é igual a 4. Então, o x é 4 centímetros. Se o x é 4, 4y é 24. Então, o y será 24 dividido por 4. 4 está multiplicando, passa dividindo. 24 dividido por 4, nós temos 6. Então, já descobrimos as medidas solicitadas, né? O x é 4, o y é 6. Agora, vamos achar o perímetro de R1. Então, o perímetro solicitado será o x vale
4, né? Então, no lugar do x aqui é 4. O y vale 6. Então, somando 4 com 6 com 6, 12 com 8, nós temos 20, né? Então, o perímetro é 20 centímetros. Portanto, a resposta 20 centímetros, alternativa B. De boa questão. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Inscreva-se no canal para não perder a próxima aula. Um grande abraço e até lá!